Olá, amores e amoras. Tenho andado meio sumido daqui por algumas questões importantes, principalmente do mestrado, né? Eu estou aprofundando o meu projeto de pesquisa com a ajuda dos professores de metodologia do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE, especialmente a professora Sandra Montenegro, que tem ajudado muito a gente e levantado alguns pontos importantes para a gente refletir sobre nossas pesquisas. A equipe da Academia de Metodologia tem também a professora Virginia Leal, né, do Departamento de Letras da UFPE, que eu adoro, uma pessoa maravilhosa. Infelizmente, ela teve alguns problemas de cunho mais pessoal. Com essa questão da pandemia, acho que problemas pessoais vira quase uma coisa coletiva, né? Questões de saúde na família, a gente não conseguiu interagir tanto, mas tenho certeza que a gente vai se encontrar nessa jornada acadêmica em algum momento. Eu espero muito isso, que eu admiro muito o trabalho da professora Virginia. E também, na realidade, eu tenho batalhado um pouco com a matemática, né, que Heitor, que é o meu filho mais novo e mora comigo semana sim, semana não, a gente tem estudado muito matemática e tem quebrado bastante a cabeça. Já está começando a ficar num momento que eu tenho que estudar um pouco, a gente tem que estudar junto para verticalizar as questões. O TJ, Tribunal de Justiça de Pernambuco, que eu trabalho, né, também tenho me deparado com os processos mais antigos, que geralmente são os mais difíceis também, né? Então isso toma tempo, mas é importante a gente dar essa resposta ao jurisdicionado, né? A gente tem que se esforçar, e é uma coisa que a gente preza muito lá no gabinete do desembargador Humberto Vasconcelos, essa resposta a quem procura a gente na justiça, a gente resolver esses conflitos o mais rápido possível, né? A gente trabalha com direito civil lá. E mais especificamente nessa última semana, eu parei para escrever um artigo. Eu participei de um evento na Universidade Católica de Pernambuco, organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, que é o PPG-CR Unicap, né? O pessoal organizou um colóquio sobre a angústia, um diálogo entre Kierkegaard, Heidegger e Sartre. E eu apresentei um trabalho lá sobre o medo em Spinoza, né? Sobre o afeto do medo na política contemporânea e tal. E aí me convidaram para fazer um capítulo de um e-book sobre esse tema, sobre essa apresentação. E aí eu decidi unir essa temática do medo com o trabalho que eu já venho desenvolvendo no programa de pós-graduação, no mestrado em Direitos Humanos, sobre encarceramento em massa. Então, como a gente pode, a partir da reflexão sobre o medo em Spinoza, a gente pensar um pouco sobre o encarceramento em massa hoje em dia. A gente sabe que Spinoza, né, o Benedictus de Spinoza, é um filósofo holandês, mas a família dele era de Portugal. A família dele saiu de Portugal fugida da Inquisição Portuguesa, que a gente sabe que foi uma das inquisições mais fortes da Europa, junto com a Espanha, né? Foram dois países muito perseguidores dos judeus. A família de Spinoza era judia, e aí eles foram para a Holanda, que sempre foi um lugar que aceitava mais a interação religiosa. Mas mesmo lá na Holanda, Spinoza ele fez do confronto com a interpretação das escrituras religiosas, né, dos textos sagrados, uma luta quase que pessoal contra as interpretações dogmáticas da Bíblia e dos textos sagrados, né? Spinoza ele tinha uma visão parecida com a minha nesse sentido. Ele via muito valor nas escrituras, muito conhecimento, mas ele era totalmente contra essa leitura estrita do texto sagrado. Ele dizia que isso afastava o homem de uma ação realmente emancipadora, né? A gente acaba virando um escravo das pessoas que interpretam o texto religioso para nós. E isso é uma coisa muito presente hoje no Brasil, né? Spinoza escreveu no século XVII, ali no auge do século XVII, e ele construiu um edifício ético, a gente pode dizer assim, né? Eu acho que se fala moro geométrico, né? Que é latim. Spinoza escrevia em latim, né? E às vezes quando você está lendo e estudando teóricos sobre Spinoza, citam muita coisa latim. Moro geométrico seria uma construção que ele vai construindo a ética dele
proposição por proposição, né? Então, baseado nisso, a gente conclui aquilo, e ele vai numerando como se fosse uma aula de matemática. Então, cada proposição fica num cantinho exatamente perfeito. Ele vai construindo realmente um edifício onde ele começa com a metafísica e termina com a ética, a política, tudo encadeado, né? Isso é a ética de Spinoza. Eu estou até aqui com essa versão. Essa versão é legal porque tem, de um lado, o texto em latim e do outro lado o texto em português, né? É muito interessante. Quem se interessar por Spinoza é da Autêntica, esse texto, da editora Autêntica. E aí, dentro do edifício da ética de Spinoza, a teoria dos afetos, que é uma parte muito relevante para poder a gente entender a ética de Spinoza. O afeto. O que seria o afeto? Para Spinoza, o afeto é algo que nos toca, que toca a nossa razão e, ao mesmo tempo, faz com que o nosso corpo ele tenha também consequências, né? Isso são afetos em Spinoza. É o que ele chama de afecções do corpo. O afeto ele toca a nossa mente e, a partir daí, a gente tem consequências corporais, vamos dizer assim, né? Então, o medo ele é um dos afetos principais nessa teoria dos afetos de Spinoza. Spinoza ele define o medo como uma tristeza instável surgida de uma coisa futura ou passada cuja realização temos alguma dúvida. E aí Spinoza vai falar que o medo ele é algo que ele está amalgamado com a esperança. Para Spinoza, o medo e a esperança são dois sentimentos que eles são reversíveis um no outro, né? Ele define a esperança como uma alegria instável surgida da ideia de uma coisa futura ou passada de cuja realização temos alguma dúvida. Então aí na realidade a esperança seria o outro lado do medo, né? Então é até engraçado, às vezes a gente fala, até na política mesmo, não, a gente tem que substituir o medo pela esperança, né? Só que isso é uma coisa um pouco complicada do ponto de vista da ética de Spinoza, porque a esperança é o próprio medo, só que o outro lado da moeda, entendeu? Ambos são sentimentos instáveis e sentimentos que são reversíveis e que causam uma paralisia. Eu acho que esse é o nome mais interessante para a gente pensar em medo e em esperança, porque a gente fica parado esperando que algo aconteça no termo da esperança, só que a esperança traz uma alegria, né? E o medo ele traz uma tristeza. Só que quando você está alegre com a esperança e aquilo não acontece, você fica triste. Então é uma alegria que pode se reverter numa tristeza e causa uma paralisia. E a gente não é mobilizado para transformar a sociedade. Então por isso que são afetos paralisantes, né? E aí, galera, a filósofa Marilena Chauí, que vocês devem conhecer do livro Convite à Filosofia, O que é Filosofia, ela está sempre nos debates políticos importantes do país. Ela é uma estudiosa de Spinoza, né? E aí, nesse livrinho aqui, Desejo, Paixão e Ação na Ética de Spinoza, ela vai falar que o medo, mais do que qualquer outro afeto, no medo a gente fica exposto à imagem da nossa própria impotência. Porque o medo ele ocasiona flutuação de ânimo, então a gente vai experimentar simultaneamente temor, desespero, esperança, remorso. O medo causa essa flutuação de ânimo e também ele ocasiona a superstição, que era uma coisa que Spinoza combatia muito. E Chauí vai definir a superstição como uma suprema servidão. A superstição, para Spinoza, seria uma maneira de se viver entristecida que, na busca de aliviar o medo, vai dar ensejo ao desespero e aí, na busca do alento desse desespero, vai abrir porta para servidão. Então é um encadeamento de afetos que vai terminar numa servidão e Spinoza define servidão como a impotência humana, a impotência para regular e refrear os afetos. E aí eu vou abrir aspas aqui para Spinoza. Ele fala: o homem submetido aos afetos não está sob seu próprio comando, mas sob o do acaso.
a cujo poder está a tal ponto sujeitado que é, muitas vezes, forçado, ainda que perceba o que é melhor para si, a fazer, entretanto, o que é pior. Ou seja, através do medo, você deixa de agir de acordo com seu próprio interesse, porque você não consegue raciocinar de forma clara, fica tudo turvo, e aí você às vezes consegue agir contra o seu próprio interesse por conta do medo. A superstição seria a manipulação dessa instabilidade que a gente se submete por conta do medo, vai ser manipulada em dogmas. Então, a pessoa acaba sendo alvo fácil de pessoas mal intencionadas que querem impor a sua ideologia, querem impor sua perspectiva, e aí vai, claro, causar lucros econômicos, lucros políticos para essas pessoas que estão manipulando essa superstição, né? E aí a gente pode falar em uma política dos afetos. Aí a gente pode trazer tudo isso para o Brasil de hoje, né? Parece que Spinoza está falando não da Holanda do século XVII, parece que ele está falando do Brasil de 2021. A gente sabe, quase 350 anos depois da publicação da Ética pela primeira vez, em 1677, o medo, ele continua exercendo um papel de destaque muito grande da forma como a gente lida com os problemas sociais no Brasil contemporâneo, e especialmente quando o tema é segurança pública, né? A gente não consegue refletir com o necessário vagar sobre um tema tão complexo, e a gente é levado a procurar respostas que, em vez de solucionar o problema da violência, apenas causam mais violência. Então, a gente não observa que prender não resolve o problema, porque a gente está prendendo já há 10, 15 anos de uma forma cada vez maior, e eu não vejo ninguém falando que o sentimento de insegurança diminuiu. Pelo contrário, só falo todo mundo falando, não, pô, tá, a violência está muito grande, certo, a violência está muito grande, o que é que a gente vai fazer? Ah, não, tem que prender, quem está na cadeia não tem direito a direitos humanos nenhum, sim, mas e a violência urbana, a violência rural, como é que a gente resolve? Não, vamos leis mais duras, vamos prender mais, não pode dar moleza para criminoso. Certo, meu amigo, mas isso não está resolvendo o problema da violência urbana. Você não está vendo, não. Quanto mais a gente prende, mais a gente está causando a própria violência. Quanto mais a gente arma a população, e aí vem outras soluções que alimentam um círculo vicioso, né? Não, vamos combater as drogas, guerra às drogas. A guerra às drogas é a maior fonte de alimentar o encarceramento em massa, que ao mesmo tempo vai retroalimentar a violência da cidade, porque o cara entra lá, o noob do crime, né? O inocente, o cara sabe pouco, o cara entra lá e faz uma universidade, né? O cara sai lá assaltando banco, sai lá dentro de uma escala do tráfico maior do que entrou. Então, combater o tráfico, fazer uma guerra contra o tráfico não diminui a violência urbana. Aumentar o encarceramento, leis mais pesadas não diminui a violência urbana. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma falta daquilo que Spinoza chama de comandar a nossa vida pela reta razão. A gente não consegue raciocinar de uma forma clara, porque a gente está sendo conduzido pela superstição sobre aquele problema. Então a gente transformou a resolução do problema em dogmas, na realidade um discurso punitivista que é manipulado para favorecer interesses econômicos escusos. Tem gente ganhando dinheiro com isso, tem gente, o próprio tráfico ganha dinheiro com a proibição do uso de drogas. Tem gente lucrando politicamente com esse medo, né? A gente vê que muitos políticos foram eleitos em cima desse discurso do medo. Muitos programas de televisão são ancorados nessa violência urbana exacerbada, que se transforma numa retórica de inimigos. Somos nós contra os outros inimigos, e essa divisão da sociedade entre nós e eles, nós e os criminosos, ela, além de ser antidemocrático, né, porque vai criar duas classes de cidadãos, que não é previsto na nossa Constituição, ela vai gerar um processo de guerra interna que só vai causar lucros para alguns, enquanto a maioria vai estar sendo manipulada, né? Vai estar sendo objeto de uma manipulação ideológica. E a gente sabe que o medo na sociedade brasileira atual, ele é um elemento difuso, né?
então todo mundo está de alguma forma sentindo medo, só que ao mesmo tempo ele se volta para corpos bem específicos, né? Então o sentimento é difuso, mas o alvo de quem ele se aplica é bem específico, porque quando a gente cruza na rua com um negro, a gente parece que só falta atravessar a rua, porque é como se só o negro assaltasse, né? A gente olha para nossas cadeias, elas estão lotadas de corpos que foram considerados perigosos, né? Então isso é também retroalimentado muito grande pelo racismo estrutural, tanto do sistema judiciário quanto do sistema policial. Então esse medo, ele tem um alvo, né? Tem um alvo racial, a gente pode colocar assim. Então, galera, é um tema complexo, né? Porque Spinoza, você tem que fazer uma leitura bem sistemática para entender o que ele está dizendo. Mas eu acho que esse estudo do medo pode contribuir para a gente pensar sobre a violência urbana de uma forma mais clara, né? A gente tentar realmente se despir dos preconceitos e enfrentar a raiz da questão sem ficar retroalimentando um círculo vicioso. Se o objetivo é combater a violência, se é isso que nos assusta, o que é que de fato pode romper esse ciclo de violência? Então eu acho que se a gente estuda um dos elementos que está causando esse círculo, causando essa circularidade, isso pode ser interessante e pode contribuir de alguma forma para esse estudo aí do encarceramento em massa. É isso aí, galera. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.